Eu acho que isso tem a ver com o papel da literatura, né? É, a que se propõe o escritor, a escritora, né? Quando vai escrever um livro? Se é escrever um panfleto, e Jorge Amado tem vários, por sinal, né? Mas é isso só? É escrever um panfleto ou é problematizar questões, né? Porque como é que eu vou é, ganhar o respeito Não admiração, isso é outra coisa. Como é que eu vou ganhar o respeito do meu público leitor se eu chego para ele e apresento uma aula sobre qualquer coisa? Quando eles estão esperando um romance, um livro, uma ficção. Não, eu preciso problematizar essas coisas, né? Eu não posso subestimar o meu público, né? Eu também não posso superestimar o meu público, eu tenho que conversar com ele. E aí, quando eu trago questões como as que eu trago no Deus Não Dirige, algumas delas eu sabia que seriam pesadíssimas, assim, né? Como o nazista que está lutando na guerra, naquele momento é o mocinho. E aí fica tipo, como assim ele é um mocinho? O que que esse cara tá querendo dizer? Né? Talvez as pessoas parem o livro aí, né? Tipo, ah, não, pra mim chega. Não posso ir adiante, né? É, e da mesma forma, no Paraíso Paraguai tem o Wilhelm, que é o alemão emigrado, né? Que chega no Brasil, chega em Florianópolis e tal. E ele descarta um casal de escravos que lhe foi cedido para chegar até Blumenau, né? Daqui de Floripa a Blumenau. E aí ele primeiro dá fim no homem, depois ele dá fim na mulher. E esse mesmo sujeito, e daí as pessoas me relataram isso muitas vezes, como elas se enterneceram dele quando ele adota o menino que ele traz do Paraguai, da guerra, como troféu de guerra, para provar para o Dr. Blumenau que ele tinha estado lá. Mas ele adota essa criança e a criança passa a ser filho dele, e as pessoas dizem, nossa, e eu odiei esse cara tantas páginas, e ele é uma pessoa odiável, e aí de repente as pessoas estão enternecidas por conta daquilo, né? Da coisa de pai e filho e tal. É isso, né? Se eu não quiser, se eu não quiser, não. Se eu não tiver por propósito causar conflito em quem me lê, eu nem começo a escrever. A verdade é essa, né? Senão a gente chega nos livros que têm saído ultimamente muito prontos, assim, e que tratam de temas muito importantes, como a questão do racismo, ou como a questão de abuso sexual de mulher, né? E fazem isso de maneira extremamente desrespeitosa com o tema, né? Porque se um livro sobre um romance sobre racismo traz na, sei lá, 10ª página a palavra racismo, quer dizer, a metáfora já foi enterrada, né? E é uma coisa que o Paulo Scott faz muito bem, né, em contraponto a isso, no Marrom e Amarelo, que é pegar diversas situações de racismo vivido, de racismo executado, e colocar isso no livro como história, né? Não como aula. Eu vou explicar para vocês o que é racismo agora, peraí. Ó, olha só, quando a pessoa. Não, ele não faz isso, né? Ele é muito bom no que ele faz nesse livro, ao tratar desse tema. Ou o livro da mulher que. Uma autora que o personagem dela é abusada na infância, aí é abusada depois, é traída pelo companheiro, aí ela vai se vingar do companheiro, entre aspas, vai numa festa, daí ela sofre um estupro coletivo num camarim lá de um show, e aí, tipo assim, a mulher, ela foi estuprada de todas as maneiras possíveis, né? E aí, e essa mulher depois tá bem da cabeça, a ponto de dizer, não, agora eu vou me vingar dos meus abusadores, né? Quer dizer, não tem nem o respeito pela personagem, assim. Será que a gente não podia se deter um pouco
num desses casos de horríveis que essa personagem passa e aprofundar um pouco isso, né? Ou vale mais o choque, né? Sem aprofundamento, sem o conflito dialético ali. Interessante. Porque uma das questões que eu ia te perguntar, inclusive, era um pouco como é que tu via essa relação entre a literatura e a política. Porque, bom, eu acho que tem várias questões, você certamente sabe melhor do que eu, mas envolvendo, inclusive, um debate sobre a questão estética mesmo, em que medida uma coisa se vincula à outra. Mas uma das coisas que eu penso de imediato é um pouco uma questão que tem a ver com uma certa não sei como explicar isso, mas uma certa superficialidade do que é o estético ou do que seria a literatura para, em tese, falar com as grandes massas, né? Então, um certo rebaixamento em prol de um politicismo, não sei. Não, eu acho que não. Primeiro porque quando a gente fala de literatura e público leitor no Brasil, não existe esse conceito de grandes massas. A gente está sempre falando de um público muito reduzido, né? E aí o que eu imagino muito que aconteça seja como que eu vou falar de um tema escabroso, mas eu vou falar para o público branco de classe média alta das capitais brasileiras, sobretudo do Sudeste-Sul, né? Como que eu vou chegar nessas pessoas? Eu vou ser de idade. Eu vou simplificar. Eu vou ensinar para elas por que que uma comunidade quilombola é tão importante. Quando, na verdade, não tem que ensinar nada para as pessoas. Se elas quiserem aprender alguma coisa, elas que aprendam, elas que vão ler outros livros sobre qual é o papel do escritor, ser professor. Me parece que não. Porque senão a gente chega nisso, né? Num maniqueísmo, olha, tá tudo mastigadinho aqui para vocês. Vejam isso aqui, leiam isso aqui e vejam se aprendem alguma coisa sobre o Nordeste. Vejam se aprendem alguma coisa sobre o Norte. Vejam se aprendem alguma coisa sobre ser indígena, né? Sobre ser negro, sobre ser gaúcho, sei lá. E me parece que o papel não deveria ser esse, né? Tem sido, às vezes, mas não deveria ser. Sim. E uma das questões que, agora pensando mais vinculado, digamos, à política, uma das questões que a gente fica. Isso no movimento estudantil aparecia muito, a de náusea, digamos assim, e isso de. Que parece que é um pouco essa crítica que você está fazendo a uma parte da literatura, que é isso, não, tem que simplificar, tem que mastigar, tem que reduzir, inclusive, de elementos de caracterização, porque só assim poderia se chegar a todos, ou às grandes massas, algo dessa ordem, né? Então, todo o debate ele não poderia ser nem um pouco complexo, ele não poderia ser rico em contradições. Pelo contrário, ele tem que ser o mais pobre possível, porque numa ideia de que é isso, não lembro quem que fala, né? Mas algo como se fosse, não é elevar para que todo mundo pudesse acessar ao que há de mais avançado, mais contraditório, mais complexo, mas ao contrário, né? Então reduz ao máximo para que daí todo mundo esteja falando a mesma língua. Isso. Não sei se vai no mesmo caminho da crítica que tá fazendo, se eu tô entendendo. É isso, é isso. Sim. E qual que é, então, o teu vínculo, digamos assim, porque você citou. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? A gente poderia pensar no Graciliano Ramos, poderia pensar no Jorge Amado, ou até no, sei lá, no Pablo Neruda, no Chile. Como é que você vê esse histórico, não só no Brasil, mas também pensando na América Latina, desses escritores que se vincularam mais abertamente a uma pauta política revolucionária, antissistema, né? Porque, bom, a gente também poderia citar exemplos do outro lado. Como é que você vê esse histórico no Brasil ou na América Latina e como é que você se encontra, como é que você se vê dentro desse contexto, digamos assim? Eu citei o Jorge Amado, mas nesse ponto eu vou voltar atrás, né? Porque ele tinha uma bandeira política, ele escrevia para a massa, mas ele era lido pela massa, né? Tinha isso. E ele é lido até hoje pela gurizada, vai descobrir literatura com Capitães da Areia, por exemplo. Então, porque também são outros tempos, né? Então a gente está hoje no momento do imediatismo, e aí dá até para citar, por exemplo, o TikTok da direita, né? TikTok bombando, e aí o prefeito, o governador e tal. Mas como que a esquerda responde? Com outro TikTok tão raso quanto, né? Que é tipo,
o governador, TikToker, tá falando isso. Mas a pessoa que tá falando isso, ela tá no TikTok também. Então não faz o menor sentido. E esse imediatismo, junto de diversas pautas emergentes, porque elas ainda são emergentes, né? Como a questão é, antirracista, como a questão das ações afirmativas, e tudo isso, me parece que é interpretado por alguns autores e casas editoriais como necessário de ser perseguido na literatura, né? Então, assim, o tema é qual agora? Sabe quem fazia isso? Coleção Vagalume, no tempo da ditadura. A coleção Vagalume, que era o mais se lia nas escolas e tal. é, a coleção Vagalume, ela tem questões muito sérias, né? São livros de um tempo ditatorial, então eles não fazem pensar lá muitas coisas. Final fechado, personagem raso, tudo isso. E aí era meio que assim, qual é o tema do ano? O tema é motocross, saía um livro de motocross, né? O tema é, não sei. E aí parece que é isso, assim, que não é mais o autor lá dentro da cabeça dele, navegando nas neuroses dele, que pensa, achei a desgraçada da minha história. Agora eu vou escrever esse negócio. Doa quem doer, né? Mas passa por algo do tipo sobre o que as pessoas gostariam de ler agora. Uma lógica meio mercadológica, digamos assim. Total. Que é, Total. digamos, um capitalista também pensaria aonde que eu vou É, investir meu capital que vai é. garantir que o produto seja escoado, Isso, digamos. isso. E isso dá errado, porque um livro escrito no calor da hora, na próxima hora ele vai esfriar, junto com a hora que esfriou. E aí o livro ele vai vender, pode vender 1 milhão de exemplares, 1,5 milhão de exemplares. Isso só acontece uma vez a cada 1000 anos, mas aconteceu. E aí o que vai restar depois da obra desse autor? Será que vai ser lido daqui a 50 anos com a relevância que teve agora? Ou as pessoas agora estavam buscando num livro desesperadamente uma resposta para uma angústia que o meio e o contexto exigia delas? É interessante porque uma das questões que a gente tem que se deparado no campo da política, assim como um todo, é também percebido um certo imediatismo nesse sentido. Eu acho que muito influenciado pela lógica de redes sociais, mas a gente até comenta, bom, a gente agora está montando uma estrutura de podcast, então, queira ou não, tem pautas mais gerais, mas tem coisa que tipo, estourou e todo mundo quer saber, né? Então, teve invasão na Venezuela, todo mundo queria saber um parecer sobre a Venezuela. A gente, inclusive, conseguiu fazer um episódio muito bom, mas a, parece que a lógica entra um pouco nisso, de que, inclusive, passou 3, 4 dias, eu acho que não tinha passado uma semana, já ninguém mais queria saber sobre Venezuela, mas, sim, o Maduro ainda recém começou a ser preso, o processo recém começou a acontecer, e agora as pessoas já consumiram o que tinha para consumir, já foi o que tinha para ir, e agora Uhum, vamos pro Irã, vamos pro acordo do uhum, Mercosul, vamos uhum. para outros temas, e o ponto de que é difícil quase até da própria memória de tu retomar qual que era a grande pauta da semana passada ou do mês Isso, passado. Eu lembro isso. que é hoje, o que se entrar nas redes sociais. Hoje é Bad Bunny, né? Então, se entrar é o Bad Bunny, amanhã eu não sei o que vai ser. Semana passada eu já não lembro mais, então parece que, diria, talvez até vai para além da literatura, não sei como é que tem visto isso, esse imediatismo, você fala. Não, hum, eu sou tão vítima disso que eu me entedio, né? Eu assino o Globo News, é, que é um resquício da pandemia, né? Agora eu assino aquele negócio, e aí, às vezes, dá 3 dias eu fico extremamente decepcionado, porque não tem uma tragédia para acompanhar. Assim, como assim? Não estourou nenhuma guerra em lugar nenhum. Que mundo é esse? O que está acontecendo com o mundo? Ele tá bom? É? E sobre o Bad Bunny, hoje de manhã eu tava me dando conta de uma coisa, né? Tem uma música do Residente, do Calle 13, que chama This Is Not America. Aham.
Uhum. E aí parece que a galera só descobriu a roda agora, assim. Daí eu ia escrever um texto sobre isso, aí me deu uma puta de uma preguiça, sabe? Tipo, se vocês não descobriram o Resident e This Is Not America e o clipe daquilo até agora, o problema é todo de vocês. É bom Não dá pra. a gente nem pode falar muito sobre Bad Bunny, porque como o episódio não é ao vivo, vai lançar daqui a alguns dias, quando lançar já morreu o assunto, Exato. então ninguém vai nem querer escutar sobre, já é outra Já é um coisa, assunto então, tipo, a morto. galera já tá passando nesse momento. Vocês do futuro contem pra gente qual foi a tragédia que aconteceu aí, que a gente ainda não sabe. Mas sim, você acha então que mesmo na literatura tá entrando uma lógica bem imediatista sobre Eu os acho que temas? já entrou, tem um tempo, assim. O mesmo, são vários movimentos ao mesmo tempo, né? Então, persiste, por exemplo, o movimento de olhar para trás, que é bem interessante, e esse para trás é século XX, né? É ditadura, tem livros ótimos sobre isso, livros complexos, né? Que não são pastiche, não são, sabe, quebra-cabeças de quatro peças, né? Que são coisas muito boas. E aí tem essa necessidade de estar no agora, né? Só que o agora é como tu diz, né? O agora passa muito rápido. Então, um livro sobre o agora, ele não é só um livro lançado agora, né? Primeiro que o agora que o livro se refere já passou porque demora um tempão da escrita até a edição, até a publicação dele. E aí depois vai haver, precisa haver para esse livro existir, um, digamos, investimento muito grande em publicidade para aquele livro se tornar um livro vendável, né? E essa publicidade pode ser qualquer coisa, pode ser até uma censura numa escola, né? Eu queria muito que um livro meu fosse censurado. Eu sei que vende, né? Eu acho que é o desejo de qualquer escritor ter o livro censurado, porque daí tu faz uma nota, censuraram meu livro, pode ser por qualquer besteira. E aí a venda aumenta, né? Se tornou isso, Uhum, muitas vezes, né? Mas quer dizer que tudo é isso? Não, né? Quer dizer que não tenha ótima literatura sendo produzida hoje? Tem muita coisa sendo produzida hoje, com profundidade, com gente que fica lá vasculhando as suas próprias caraminholas, e claro, não deixando de ler o mundo, não deixando de olhar em volta, né? Vai escrever, mas com angústias muito pessoais, não respondendo apenas ao que o mercado demanda. uhum. É, na tua leitura, então, você entende a crítica que você está fazendo é sobretudo a uma parte da literatura que se propõe mais progressista. Quando você estava dando os exemplos, por exemplo, da questão do racismo, a questão do estupro. Você acha que tem um certo problema numa parte da literatura que se propõe, não sei se dá para falar nesses termos, né? Algo como colocar a esquerda e direita no campo da literatura também, mas a gente tem visto a ascensão de, enfim, muitos romances, a própria temática das questões raciais ou das questões de gênero tem ascendido bastante, né? É, Graças a Deus, é sim, porque já era a hora, né? sim. Só que dos debates, pelo menos críticos, que é feito é, da parte da esquerda revolucionária é como tem que ter um cuidado para esses debates que são pautas históricas, que já era a hora que deveriam acender, mas o cuidado para que não ocorra aquilo que o Gramsci em um determinado momento conta, que é o transformismo, né? Quando é capturado a pauta, que é uma pauta popular, se converte numa pauta dentro da ordem dominante, né? Então é aquela história, né? Bom, a gente não quer propaganda LGBT do Banco do Brasil, né? A gente quer outra coisa, é outra coisa quando a gente pensa na Isso, emancipação sim, LGBT, por exemplo, né? sim. É, não sei se tem visto algum resquício disso no campo da literatura, nesse sentido de ser mais mercadológico, algo Não, assim. mas é exatamente isso, né? Porque essa depois de Bolsonaro e a coisa da polarização e tal, abraçar toda e qualquer pauta progressista
mesmo sem compreender qualquer uma dessas pautas, se tornou a ordem do dia. Então, fazer isso acriticamente, né, me parece tão danoso como não fazer, de abraçar pauta, né? Porque daí tu tá respondendo, né, a uma necessidade que te soa socialmente no teu mundo, né? Nossa, mas eu preciso muito lutar pelos, pelas pessoas pretas mas a tua empregada tem que ficar até depois da hora, né? Essas coisas assim. E essas pautas existem, e essas condições existem também.